Bem, Bispo, falamos sobre conferência, vamos falar um pouquinho sobre uma doutrina importante que será tema da conferência, que é Isaías 58, que é sobre o jejum, sobre o dia do Senhor. Bispo, fique à vontade, quais são os seus sentimentos sobre essa escritura, sobre o jejum, sobre o dia do Senhor, sobre essa doutrina? Uau, a gente tem a oportunidade, né, de ver como, no caso, Jeová, né, no Velho Testamento, compartilha o que ele esperava das pessoas, né? Então ele fala, né, porque jejuamos nós, né, e tu não atendes para isso, né? Que é o que as pessoas falavam, né, ali no clamor, né? E não atendiam porque eles faziam da maneira errada. Então a experiência com jejum, eu posso ligar lá, eu vi muito minha mãe jejuar por muitas coisas, inclusive por um selamento no templo. Eu vi minha avó, eu vi várias pessoas da minha família pondo em prática, né, a condição do jejum em si, essa doutrina que a gente aprende. E o quanto as pessoas se tornaram fortes, né, quando jejuaram da maneira correta que o Senhor espera, né? Então, eu tenho uma visão, né, porque esse era um testemunho de outras pessoas. Eu tinha que ter o meu próprio testemunho sobre o jejum. Então, eu vou usar o exemplo da missão, que é quando a gente mais jejua ali, né? E essas experiências me ajudavam a me aproximar do Pai Celestial e de ter o Espírito para poder ensinar para as pessoas, né? Só que minha missão acabou. E hoje eu sou um bispo, entende? E eu preciso, né, do Espírito, eu preciso de tomar decisões, eu preciso, né, de ter uma aproximação com o Pai Celestial, que é o que em Isaías 58 compartilha. As pessoas precisavam, só que elas não estavam dispostas de fazer da maneira correta, porque não era cômodo, entende? E ao estudar, né, Isaías ele é bastante detalhista, né, nesse ponto doutrinário, porque ele está preparando as pessoas. Então, quando a gente fala da condição do jejum, né, hoje, né, vendo jovens, né, ensinar sobre esse princípio, né, porque eles precisam do Espírito para poder, né, eu trago o Salvador Jesus Cristo como exemplo nisso, né. O Salvador Jesus Cristo, ali nas Escrituras, não descreve totalmente, né, do porquê que ele se retirou, né, bem claramente nas Escrituras, né? A gente pode pensar tal, mas a gente sabe o impacto que isso teve, porque é para iniciar o ministério dele. Vou dar um exemplo nesse aspecto. Então isso foi extremamente importante, porque ele era o Filho de Deus, ele tinha todo aquele poder, mas ele tinha que se aproximar do seu pai, porque o pai fisicamente não estava ali, entende? Mas espiritualmente sim. E ele mostrou a nós como nós podemos nos aproximar de Deus, mesmo Deus não estando fisicamente conosco. Então o jejum nos aproxima de Deus. E Cristo é o maior exemplo para nos mostrar sobre isso. Então, Isaías, imagina aquele Jeová do Velho Testamento, Jesus Cristo do Novo Testamento, compartilhando daquele ponto doutrinário e vivendo o que ele ensinou e o que ele viveu na vida dele e o que ele convida cada uma das pessoas a fazerem no jejum. Você falou algo que me chamou a atenção com relação à tua mãe. Porque você falou assim, olha, a minha mãe jejuou para que tivesse um salamento no templo. Mas a Magali mandou aqui para nós que levou 33 anos até que houvesse esse... Gente, 33 anos é a vida. 33 anos é muitas vezes o dobro da vida dos jovens que apareceram no vídeo agora há pouco. Sim. Então assim, quantos jejuns a tua mãe fez? Como é que foi? Porque assim, aconteceu. Sim, aconteceu. Mas levaram 33 anos. Sim, sim. E a fé, eu acho que uma condição de fé que a gente observa, né? Assim como a oração não tem o objetivo de mudar a vontade de Deus, assim como o jejum também não. Então, a gente observa de que Deus, né, ele deseja nos dar, mas às vezes a gente não está preparado para aquilo, para ele nos conferir certas coisas, entende? Então, para a condição da minha mãe, né, ou para qualquer pessoa que passa por desafios ali, seja a questão de um parceiro não ser membro da igreja, outro não, assim. Mas eu falo na condição da fé para poder desfrutar posteriormente isso, né? Então, pode ser que naquele momento Deus não concedeu ali para ela. Ela teve que jejuar mais, ela teve que ter mais fé, mas que isso preparou ela para ela receber uma bênção como essa, entende? E para que a própria expiação de Jesus Cristo possa capacitar para que ela desfrute. Tem essa condição também. Existe, né, todo esse poder que vem para manter minha mãe nesses 33 anos com a fé dela. Mas não de eu estou esperando, não, agindo. A fé é a ação. Então faz com que as pessoas se esforcem mais e mais e mais. Mesmo que não tenha uma data. Não é tipo, você falou, espera 33 anos e no final ali, né, do 32º ano, você vai conseguir. Não, pelo contrário.
Então, as coisas acontecem no tempo do Senhor. O jejum, ele não muda, mas ele fortalece, ele purifica as pessoas. E o último ponto, né, como você falou, eu tenho certeza que o espírito da minha mãe estava se subjugando ali, né, no caso, o corpo se subjugando ao espírito, para que ela pudesse ficar mais próximo de Deus, para conseguir alcançar, né, essa... Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.